Bom dia, bom dia. Fazer mais alguns minutos aqui de transmissão, né? Para que Deus venha abençoando as pessoas que se encontram agora neste momento, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Que Deus venha estando convosco nesse momento, né? Vamos ler uma palavra, né? Que possamos estar firmes na promessa de Jesus. Vamos cantando, né? Cantando os louvores aqui. Né? Vamos cantando assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí então você pode, para que ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Deus é maravilhoso, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece. Parece que eu não sei o ritmo dele, mano. Tem que ser, a gente sabe o ritmo, né? Senão fica meio estranho, né? Estamos nós aqui. Esse aqui é bonito mesmo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eita, que Deus venha abençoando, né? Que Deus venha abençoando a nossa vida, a tua, a minha vida. Amém? Aqui, ó, meditando em Gálatas 5, que diz assim a palavra do Senhor para nós, ó. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de vosso do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto, e de todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo. Vós que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem incircuncisão tem valor algum,
mas sim a fé que opera pelo amor, a fé em Cristo, irmão. Correis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leve levedar toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas é aquele que vós que estáis que inquietar, que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, prego ainda circuncisão, porque sou então perseguido. Logo o escândalo da cruz está desfeito. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Quando a gente está em Cristo, irmão, sabe? A gente é liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós somos libertos quando a gente crê em Cristo. A liberdade que só encontramos na palavra de Deus, irmão. E às vezes a gente pensa que fazendo as coisas do mundo, né, nós somos libertos. Eu sou liberto, eu posso fazer o que quiser. Mas não, irmão, na realidade a gente está sendo escravo, porque a gente pega vícios nesse mundo. E qualquer coisa que você vai fazer hoje em dia, você vê, eles prendem você naquela coisa. Tanto é quando você é viciado em bebidas, drogas, né, pornografias, tem várias coisas em jogos, tem várias coisas que a gente acha que é liberto para fazer aquilo. Não, a gente pode fazer aquilo. Mas não é, mas a gente se torna escravo daquilo, a gente não é liberto, mano. Aquilo que a gente não, quando a gente fica dependente daquilo, a gente é escravo daquilo, sabe? E Cristo fala que a gente conhecereis a verdade vos libertará. Que a gente em Cristo somos mais que libertos na realidade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, viu? Não viver no pecado, não. Não, agora eu sou liberto, posso fazer o que eu quiser em Cristo, sabe? Eu estava vendo uma reportagem muito interessante, porque às vezes a gente fala, né? Mas se Deus não tá, né? Eu posso usar as roupas que eu quero, fazer isso, fazer aquilo. Então, quer dizer, se eu não estiver em tal lugar, Cristo não está comigo. Não, irmão, quando Cristo liberta a gente, Ele liberta daquelas coisas que a gente já fazia. Como é que a gente está liberto em Cristo e faz as mesmas práticas? Então, a gente não está liberto, a gente está se enganando a si próprio, né? Quando a gente está em Cristo, nova criatura é, irmão. As coisas velhas se passaram. Mas como que a gente está em Cristo e vive fazendo as mesmas coisas, né? Aí é meio estranho. Então você não teve libertação nenhuma, não teve mudança de vida nenhuma. Os pensamentos continuam os mesmos, as atitudes continuam as mesmas, então não teve mudança. Você diz que vive em Cristo para agradar as pessoas por aparência, mas não vive, né? Porque as atitudes mostram que não. Pelos frutos conhecereis, né? Quem é de Deus ou não. Aí que tá, cadê os frutos? Quando você tem mudança? Não, né? A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes expõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Viu? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são os pecados, irmãos, aí, ó, tá vendo? É isso que Deus vem nos libertar, irmãos, ó. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ó, pra você ver, porfias, emulações, iras, ó, pra você ver as coisas que a gente contém, irmão, sabe? Iras, pelejas, dissensões. Glória a Deus, irmão. Eufigênia, Deus abençoe sua vida. Obrigado aí por estar aí na live aí. Vai compartilhando, irmão. Que Deus abençoe sua vida. A gente tem que se desviar dessas coisas aqui, ó, né? Invejas, homicídios, bebedices. Igual, ó, é uma coisinha que às vezes a gente não tem a maioria disso aqui, mas algumas dessas
pecados a gente ainda tem, mano. A gente tem que se livrar desses pecados, ó. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, mano, ó, você viu quantas aqui? Quantas foram citadas aqui, irmãos? E você acha que não uma dessas aqui a gente não pratica? Se não for a graça de Deus na nossa vida, irmãos, a gente não pode praticar as que está mais em evidência hoje, né? Mais escandalizadas. Mas essas aqui, ó, as obras das carnes são conhecidas, quais adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria não é só adoração, não, irmão. Você idolatrar um pastor também, um cantor, um artista, um time, isso é idolatria, irmão. Dinheiro. Tem várias formas de se idolatrar, né? Só imagens, como todo mundo persegue, né? Não é não. Às vezes você foca numa coisa, mas você está idolatrando outra sem perceber. Isso é idolatria. Prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades. Se você não tem amizades com ninguém, fica só arrumando inimizades com todo mundo. Uma pessoa que só arruma encrenca, não gosta de ter amizade com ninguém, se acha muito superior. Deus não gosta disso, né? Emulações e iras, uma pessoa que é irada, nervosa, não muda. Por isso que Deus fala, quando a gente está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam, então a gente é uma nova criatura, mano. A gente tem que deixar o nosso velho eu aí. E a gente tem que ser humilde mesmo para reconhecer esses pecados, sabe, mano? A gente consegue reconhecer nas outras pessoas, né? As outras pessoas acho que praticam tudo isso. E a gente não, a gente é o santão. Não, irmão, se a gente praticar uma dessas aqui, não entraremos no reino do céu, porque Deus é justo, irmão. Né? Ele é justo. Ele sabe que se as outras pessoas não praticam, elas não vão entrar, porque a gente, né, não pratica tais que está em evidência hoje, mas pisa na bola, né? Falha numa dessas aqui. Pelejas, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias, come demais, né? Tem um zóio maior que a barriga, maior que a boca, né? Tem um zóio maior que a boca. Aí, irmão, glutonarias e coisas semelhantes a essas, sabe? A gente não vai herdar, a gente tem que se corrigir. Agora, quando a gente está com o Espírito de Deus se faz em nós, irmãos. O Espírito Santo, a gente tem uma vida mudada. Realmente, ó, os frutos do Espírito tem que aparecer em nós, sabe? Qual é o amor, gozo, paz. Você tem tudo isso? Ó, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Olha quanta coisa, irmão. Será que nós temos isso? Temperança. Sabe, você tem controle próprio, domínio próprio? Você tem bondade, amor, paz? Ou você vive só frito, né? Como que você tem Porque quando a gente tá no céu, a gente não tem esses frutos do Espírito, alguma coisa, a gente tá pecando no pecado da carne aqui, irmão. Então a gente não é perfeito. Alguma dessas coisas a gente ainda tá capengando ainda, como é que fala, né? Estamos ali presos ainda, então a gente tem que se corrigir todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Sabe, em Cristo somos mais que vencedores, irmãos, né? Em Cristo somos mais que vencedores. Então quando a gente está em Cristo, uma nova criatura, as coisas vai se passar, a gente se torna uma pessoa nova. Uma pessoa nova em Cristo, né? E os que estão em Cristo, e os que estão em Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões, com suficiências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, vangloriosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos, olha, irritando uns aos outros. Lembra, tem tanta coisa que a gente precisa corrigir, né? A gente às vezes irrita outra pessoa sem querer, sabe?
É umas coisinhas, detalhes que a gente ainda falha. Sabe, a gente tem que se policiar, né? Para não fazer essas coisas. Mas andar em Cristo, irmãos. Sabe? Andar em Cristo.